Fala, sobrinhos! Tio JG na área. E imagina só, você e seu amigo adentram em uma escape room, um tipo de jogo onde vocês ficam presos em uma sala e tem que testar sua inteligência desvendando várias pistas para encontrar a saída. Mas logo diversas coisas bizarras começam a acontecer e vocês estão para descobrir que dessa vez não é só um jogo. E essa garota, a proprietária dessa escape room, tem vários mistérios e uma história macabra por trás do seu rosto encantador. E sobrinhos, hoje começamos nossa história no mundo do anime I.O. The Mist XY. Então se você ficou curioso para saber mais dessa história, já prepara o lanchinho, se ajeita aí, mas cuidado para não derrubar, porque essa história vai ser de arrepiar. Lá vou eu com minhas rimas de novo. Só vem com o tio, porque é hora do recap. A história começa com o protagonista em seu trabalho, mas as luzes e a tela do PC começam a piscar. De repente uma mão vindo da escuridão encosta em seu ombro, mas era só um colega de trabalho que chegou mais cedo lhe pregando uma peça. O nome do cara é Ruizi e o protagonista se chama Yan Yueshio. Eles se tornam bons amigos naquela noite, quando de repente começa a chover e o único lugar para eles se cobrirem é um local com a placa XY, ao qual seu amigo não queria chegar perto de jeito nenhum. Ele diz ao protagonista que esse lugar é uma escape room, só que não é como as outras. Ele já ouviu os rumores de acidentes, alguns dizem até que a proprietária usa hipnose ou algum tipo de artes das trevas, pois quem entra nesse jogo ficaria tão enfeitiçado com a sua beleza que acaba sonhando com ela todas as noites, para toda a eternidade. O protagonista ri de tudo, dizendo que é só propaganda. Bora conhecer essa mulher aí, meu compadre covardão, enquanto seu amigão tá literalmente se cagando de medo. Ao chegarem na recepção, uma voz ecoa sobre a sala, falando ressentimentos de um encontro anterior. Quando você irá resolver este enigma? Logo, Shu Ayo, a proprietária, aparece, lhes dando as boas-vindas. O protaga já joga na cara os rumores de sua escape room, mas a garota está ciente disso e diz que se os acidentes fossem reais, ela já estaria presa. E quanto aos pesadelos, isso é normal. Ela explica as regras nas quais eles serão trancados em um ambiente fechado e precisam resolver o enigma que os leva à saída. Receberão recompensas e podem avançar para o próximo nível. Após eles assinarem um contrato, ela os entrega um mini rádio para eles se comunicarem entre si, caso venham a se separarem, podendo também pedir até 3 dicas para ela. Quando estava para começar, ela recebe uma ligação no aparelho e logo se desculpa com os dois, pois houve um problema com o percurso e agora a escape room vai entrar em manutenção. Quando eles estavam prestes a sair, o protaga super inteligente percebe que ela não precisa colocar o rádio no ouvido igual um celular para escutar a chamada, ou seja, a chamada era falsa. De repente as luzes se apagam e a porta da frente não se abre mais. Rosie quer chamar a polícia, mas Yushue pergunta para quê? Afinal, essa escape room acabou de começar oficialmente. Eles voltam à recepção e a garota deixou 2 rádios, um para cada um usar. Eles se separam um pouco para procurar pistas. Rosie rapidamente chama o protagas, pois ele encontrou a figura arrepiante de uma garota pendurada por uma corda. Ele fica lá se cagando, nem consegue falar para Yushue o que ele está vendo, mas o protagas chega e quando vê a silhueta da garota, apesar do susto, se mantém calmo. E ele quer checar se a garota é um ser humano, pois se parece mais com um fantasma ou um zumbi. De repente a silhueta desaparece e Yushue pensa que é um truque para assustar as pessoas. Outra porta se fecha atrás deles. Seu amigão Rosie continua apavorado, mas Yushue está muito confiante e faz uma cara de protagonista, dizendo que essa é a verdadeira escape room. E é bom eles aproveitarem ao invés de ficarem com medo. Esse cara não bate bem da cabeça, se ainda não deu para perceber. Protagas pergunta a seu amigo se ele já tinha jogado escape room antes, então ele diz que eles estão tendo sua primeira experiência juntos. Ficou meio estranho o jeito que eu falei isso, né? Mas deixa pra lá. Eles descobrem uma porta secreta na parede, mas ela se fecha novamente atrás deles, que estão ficando cada vez mais e mais presos nessa situação. A única pista é um contorno nas paredes, no estilo que os policiais desenham quando tem uma vítima em situações criminais, onde eles ficam sobre a linha na mesma posição e ao mesmo tempo uma porta se abre e eles saem correndo em direção a ela, pois ela estava rapidamente se fechando. Rosie consegue passar a tempo, mas o protagas acaba ficando para trás e danando o nariz na porta. Eles acabam tendo que se separar por ali e o Shue fica na posição do desenho na parede novamente e uma porta diferente se abre e por trás dela estava um quarto com manequins de bailarinas apavorantes, enquanto Rosie achou um tipo de compartimento secreto. Logo ele recebe uma chamada de Yushue, que o avisa que em um quarto ele encontrou uma tela e consegue vê-lo através dela, provavelmente através de câmeras espalhadas pelo local. Nesse mesmo quarto, o protagonista achou uma caixa de energia com fios de diversas cores diferentes. Ele havia percebido mais cedo que a pista da combinação de cores corretas estava na parte de baixo dos rádios. Quando ele a coloca, as luzes de todo o local acendem. Com a luz, Rosie encontrou a chave da porta dentro do compartimento, porém quando ele coloca sua mão
dentro, alguma coisa a segurou, e uma serra começou a descer rapidamente para cortar o seu braço. Ele entra em desespero e pede socorro para o protagonista, e o Yue tenta todas as combinações possíveis, mas a energia não desliga. Ele fica pensando: eu achei que isso fosse só um jogo, enquanto nós vemos a imagem da garota novamente, junto com a silhueta que parecia um fantasma pendurado por uma corda, dando a entender que seria ela também. Logo nós vemos o que seria parte da história de vida da Shua Yo, se perguntando quando essa tristeza vai acabar, que a chuva fria finalmente parou, e essa seria a chance perfeita para um funeral de dor, que já faz 3 anos desde que ele se foi, e já é hora de acordar. Ela nos conta que desde pequena seu pai era sua única família, e se pergunta se os céus não a favorecem, ou a favorecem demais. Diz que seu pai, sua única família, havia morrido em um acidente, e quem lhe deu a notícia foi esta pessoa com essa máscara bizarra. Ao mesmo tempo que nos é mostrada ela criança, também nos é mostrada ela adulta, deitada sobre a cama como se estivesse doente, ou morrendo, e seu pai ao seu lado segurando a sua mão. É quase impossível dizer se isso é real, ou se é só uma ilusão que ela mesma está nos contando. Tudo que importa é que ela chorou. E chorou, e chorou mais por tanto tempo, mas seu choro não adiantava. O seu choro não mudava nada nessa realidade. Logo ela resolveu não chorar mais e encarar a vida, e que seu pai ainda vive em seu coração. Tudo que ela tem que fazer é se lembrar que seu pai a amava e lhe deixou um monte de coisas. Enquanto ela limpava, achou diversos tesouros, coisas valiosas que garantiriam a sua vida no sótão de sua casa. Com esse dinheiro, ela transformou a velha casa deles em um escape room, que se tornou cada vez mais e mais popular, e aos olhos de todos, ela se tornou uma proprietária rica. Desde então, vários homens jovens vieram até ela em busca de seu amor, mas o seu amor já tinha dono, um jovem a quem ela amou mais do que tudo. Porém, esse garoto a deixou. Mesmo assim, seu coração nunca mudou. Ela diz então, ao final dessa história confusa, que o seu último dia útil chegou, e algum desconhecido chega na entrada de sua casa, de sua escape room. Voltando para a situação da serra, o protagonista pede que Ruzi encontre uma pista, pois esse é o único jeito. Ele rapidamente encontra e manda Yu Shou tentar uma certa combinação, que logo funciona, desativando assim a serra bem em cima da hora. Ele vê que a serra era na verdade feita de borracha e avisa que se tivesse machucado ele processaria a proprietária. Logo ele finalmente se reúne com o protagonista. Quando eles encontram uma nova pista no quarto, nós voltamos para a história de Shua Yo. O homem misterioso entrou em sua casa sozinho como um cliente comum de sua escape room, porém esse homem estava ali com segundas intenções. Ele tenta machucá-la, ela lutou com todas as suas forças, mas falhou. Ele a escondeu e ninguém conseguiu encontrá-la. Ela diz que está tão escuro. Ela diz que gostaria que alguém pudesse encontrá-la. O protagonista se assusta ao descobrir somente este pedaço da história, ao qual ela deixou escrito em um livro. Dessa vez é seu amigo que está calmo e fica surpreso, pois nada havia afetado Yu Shou tanto assim até agora, mas ele diz que a história do livro estava passando diante dos seus olhos. Era como se não fosse só uma história, é como se fosse real, mas seu amigo está confiante que poderia somente metade ser verdade, e que o protagonista deveria ler mais livros de vez em quando, pois ele está um pouco imerso demais na situação. Com sua inteligência, o protagonista deduz que é só isso. Eles precisam encontrar a Shua Yo para saírem desta escape room. Ruzi puxa um mecanismo que apaga a luz e quando acende de novo, eles se deparam com um corpo sobre a cama. Provavelmente falso. Esperamos que seja falso, né? E o protagonista deduz que é só um truque também, e ele estava escondido embaixo da cama. O corpo da garota tem um controle remoto em sua mão. E quando Yu Shou liga a TV, aparece uma gravação com Shua Yo deitada no chão. Eles esperam, mas nada acontece. É como se ela já tivesse morrido. O protagonista entendeu que agora a história está completa. Após ter assassinado a garota, o assassino não saiu da casa, mas continuou filmando ela para toda a eternidade. O Uzi se preocupa. O assassino ainda está aqui? Você tá brincando, cara. Mas ele diz que por trás de cada história de assassinato tem uma alma bem psicopata. Eles continuam a procurar pistas até desistirem. Uzi resolve então ligar para a proprietária para pedirem alguma dica. Ela diz que já está chegando, e a imagem da garota na tela começa a se levantar. Uzi chega a pensar que ela vai sair pela TV. Mano, isso não é Persona 4 não, tá ligado? Um dia eu trago o anime de Persona pra vocês. Ela chega bem perto da câmera e fala: me beije e eu deixo vocês saírem. Escutamos o som de uma beijoca e eles finalmente conseguem sair. Shua Yo os esperava do lado de fora, lhes dando os parabéns por terem conseguido sair. Porém nem mesmo ela esperava que eles teriam coragem de dar aquele último passo. E assim, o protagonista literalmente beijou aquele corpo que a gente espera que seja falso. Afinal a garota está viva diante dos nossos olhos. E como prêmio especial, eles ganham 2 adesivos exclusivos. Isso mesmo, a mulher ricaça só deu isso, não deu nem
nenhum saco cheio de grana chinesa pra eles, nem nada do tipo. Ela ainda cobrou horas extras. Mano, o protagonista tá putaço e vai reclamar no Reclame Aqui. Mano, a mulher ricaça só faz cobrar mais caro. Com certeza tem alguma coisa suspeita acontecendo por aqui, hein? Ela explica a eles que a despedida que ela faz aos clientes é bem especial. Ela não diz só obrigada por terem vindo. Enquanto eles caminham para a saída, ela diz: meus senhores, eu nunca deixarei vocês saírem daqui. E o protagonista diz: é mesmo então, tenta me impedir. E ele sai bem de boas. Yoshio chega bem cansado em casa onde mora com seus pais e já deita na cama. Ele começa a ter pesadelos com a garota do nada. E quando ele acorda, seu quarto está bem diferente. Ele percebe que é assim como os rumores diziam, que ele havia começado a ter pesadelos com a garota. Seu quarto está cheio de traços de luzes estranhas. Não tem energia, mas as outras casas da rua estão acesas. E seu celular está sem sinal. Ele tenta chamar seu pai e sua mãe, mas ninguém responde. E seu quarto está trancado. E a fechadura da porta se tornou uma fechadura com uma combinação de números. E com certeza não era assim antes. Ele tenta sair pela janela, mas também está trancada. Tenta quebrar o vidro, mas não adianta. Ele foi trocado por um vidro temperado. Quando ele encosta na parede, escrituras feitas com sangue começam a aparecer atrás dele do nada. Estava escrito: o amor do passado se tornou ódio. Quando isso será resolvido? O protagonista está muito assustado, vendo que possivelmente os rumores são reais. E Shuayo havia realmente lançado um feitiço sobre ele. Ele continua batendo desesperado na porta, chamando seu pai e sua mãe, mas ninguém atende. E Yoshio, vendo que está apavorado demais, dá um forte tapa sobre o seu próprio rosto, percebendo que isso não tem como ser um sonho. Ele se acalma depois disso e diz: beleza, eu vou resolver isso, não importa o que aquela mulher seja de verdade. Afinal, é só uma porta com fechadura de combinações numéricas. Pode vir. Ele facilmente acerta a senha de 5 dígitos da porta usando seu celular e uma dica que a própria garota deixou em sua mente durante o real pesadelo. Quando ele abre, sua mãe está vendo TV bem de boas. É como se ela não tivesse ouvido todas as batidas que ele deu na porta. É como se seu quarto naquele momento estivesse em outra dimensão ou algo do tipo. No dia seguinte, enquanto escovava os dentes, ele volta a pensar que foi só um sonho. Mas se pergunta por que isso? Ele não está obcecado por aquela garota ou nada do tipo. Sua mãe está de saída, mas quando ela abre a porta tem um entregador motoboy que não tira o capacete e é meio assustador. Ele tem uma encomenda para Yoshio. O cara desaparece e deixa um envelope no chão. Yoshio vê que não tem remetente. Quando abre, só tem um papel com algo escrito. Quando ele lê, logo sai correndo para tentar enxergar pela janela o entregador, mas já é tarde. No trabalho, ele encontra Ruzi novamente, e o protagonista logo pergunta se ele teve um pesadelo ontem à noite também. Ele logo confirma que sim, porém ele havia sonhado que estava preso naquela escape room de ontem, e que Shuayo apenas olhou para ele pela TV e sorriu. Não foi como o protagonista, que sonhou que seu próprio quarto havia se tornado uma escape room diferente, sendo um sonho bem mais realista. E o Yoshio pergunta se tudo vai ficar bem, mas seu amigo diz que nada demais poderia acontecer. Ele não conseguiu sair no sonho de ontem, mas está vivo, e que provavelmente eles só sonharam porque estavam muito imersos no jogo de ontem. O protagonista finge estar calmo na frente de seu amigo, mas quando ele sai, Yoshio fica bem mais sério, apertando com força e raiva a carta que ele recebeu e estava no seu bolso. Após o trabalho, ele resolve passar no prédio XY novamente. Enquanto entra, ele se lembra das escrituras na parede e que ele ainda não entendeu o que aquilo significa. Shuayo lhe dá as boas-vindas novamente, mas ele diz que dessa vez só veio tomar um cafezinho. Ela vai fazer, mas já fala na cara dele que aqui não é uma cafeteria. Ele pergunta a ela por que eles têm uma máquina de café escondida e sem nenhum menu, e como as pessoas iriam encontrá-la, mas Ayo responde que o destino trará todos aqueles destinados a estarem aqui. E o Yoshio diz então: foi o destino que me trouxe até você? Gostei do cara, já tá fazendo umas cantadas místicas. Mas ele já levou um fora bonito pra ficar esperto, pois a garota diz que o destino o levou até esse copo de café. É, mano, pelo menos você tentou. Ayo vai se despedir de outros convidados que acabam de sair da escape room, e o Yoshio fica surpreso por ela ter mais clientes. Ela diz: é claro que sim. Achou que você fosse nosso único convidado? Ah, você achou especial, você achou a última bolacha do pacote, já tá com ciúmes, meu queridão? Foi mal, eu improvisei a cena um pouco aqui. Tá bom, mais do que um pouco. Ela diz que sua escape room é muito popular, e dizem que quem passa por ela fica até mais inteligente. Ele disse que achou que era por causa daquele boato que ela enfeitiça as pessoas. Aí eu disse que isso faz parte também. Logo o protagonista revela que teve um sonho sobre ela ontem à noite, mas ela diz que já está acostumada. Muitos clientes dizem ter sonhado com ela, e também é normal sonhar estar preso em uma escape room. Logo, Yoshio pergunta se esse tipo de sonho não seria uma ameaça à vida dele. Ela brinca que não, pois não se lembra de ninguém morto vindo lhe contar sobre isso, e diz que na verdade a maioria das pessoas não sonha com ela, mas não tem nada de errado em sonhar com alguém, não é? E revela que ela tem superpoderes, podendo entrar no sonho dos outros quando ela quiser. O protagonista diz: é claro que você tá tirando uma com a minha cara de novo. E aí eu diz: viu? Você já ficou mais esperto. E o Yoshio então pega a carta e entrega para ela, perguntando se ela sabe alguma coisa sobre isso. Aí eu se assusta quando vê o conteúdo da carta, que dizia: seja honesto e pare de jogar escape room. Ela fica com raiva. Caramba, eu tenho um concorrente agora, e eles estão ameaçando o meu cliente.
cliente. Ela diz que não sabe nada sobre isso, e se fosse ela, escreveria algo como: um escape room te torna mais esperto e pode moldar completamente o seu caráter. Então ele pede a conta e se desculpa por tomar o tempo dela por causa de um simples café, mas ela diz que não estava ocupada de qualquer jeito, e ele pode voltar quando quiser. Antes dele sair, ela diz a frase de efeito especial do seu local: eu nunca vou deixá-lo sair. No caminho, em uma rua bem assustadora, ele vai pensando quem poderia ter mandado essa carta. Não faz sentido ser a Shu Ayo, pois como proprietária, ela iria querer cada vez mais clientes. Não teria motivo para isso. Tinha alguém ou alguma coisa escondida nos matos o observando, mas como ele não vê nada, só pensa que talvez ele esteja vendo coisas. Nessa noite, ele sonhou novamente com Ayo. Nem parecia um sonho, e sim uma lembrança. Afinal, eles estavam em uma situação bem Sugoi Dekai versão acasalamento. Ele vê que seu quarto novamente se tornou uma escape room. Até a mesma mensagem escrita com sangue apareceu. A única diferença é que tem um quebra-cabeça na porta dessa vez. Como ele está cada vez mais inteligente, desvendar isso foi brincadeira de criança para ele. Novamente, ao abrir a porta, é como se nada tivesse acontecido com o resto de sua casa e sua mãe estava bem de boas vendo TV de novo. No trabalho, ele descobre que agora somente ele continua sonhando sobre isso, pois seu amigão Ruzi nem teve tempo de pensar essas coisas ontem com tanto trabalho para fazer. Aparece essa garota chamada Chi Yu, que trabalha na empresa deles também. Ela trouxe uns biscoitos para Ruzi e, mano, será que foi só para ele? Vai ter romance? Adoro romance em qualquer anime. Ela ofereceu para o Protagas também e os dois gostaram. Ela fica feliz, pois ela mesma que fez. O Protagas diz: bacana, mina. Hoje em dia não existem mais garotas tão habilidosas e ela fica vermelha. Mano, qual é? Tá laricando seu amigão e mandando essas cantadas de protagonistas. Curti e não curti muito não, viu? Ah, essa me deixou confuso. A garota nota que o penteado dele é bem diferentão. O Protagas diz que o cabelo não cresce mais naquela parte, por causa da cicatriz. Quando ele estava na faculdade, sofreu um acidente caindo das escadas. Ele sobreviveu, levou vários pontos, mas teve uma consequência. Acabou perdendo toda a sua memória daquela época. Olha o anime nos dando umas pistas aí, hein? Fiquem ligados. Enfim, então ele ia dizendo, mas com os anos o cara começa a passar mal, e do nada cuspiu uma unha com restos de biscoito também. Mas de onde veio essa unha? Após isso, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu demais, sobrinhos, por terem acompanhado até o final. E se você quer parte 2, conto com teu like e a tua inscrição para receber de graça mais conteúdos como este. Bora bater a meta de 100 likes para eu saber que vocês gostaram. E mano, se você curte Harry Potter e One Punch Man, então se liga nesse anime que mistura os dois universos. É isso aí, sobrinho. Vejo vocês no próximo vídeo. Tio JG ficando por aqui. Bom anime pra você.